Passaram-se mais de 38 anos desde a tragédia de Chernobyl, o maior desastre na história da energia nuclear. A explosão do reator lançou uma enorme quantidade de substâncias radioativas no meio ambiente, causando um incêndio. Depois do acidente, mais de 35 mil pessoas foram evacuadas da zona de exclusão. Até 50 pessoas morreram de causas diretamente relacionadas ao acidente e até 4 mil pessoas de consequências distantes da exposição. E as pessoas continuam a morrer. O território ao redor da estação nunca mais será o mesmo. O acidente alterou a natureza selvagem, afetando todos os seres vivos. Além dos javalis, hoje os javalis vivem tranquilamente com o mesmo nível de radiação que no dia do desastre, como se não fossem afetados por nenhuma contaminação. Desculpe, engasguei. Vou tomar um café e já voltamos. Lembro gentilmente para não esquecerem de dar likes, seja no final ou durante o vídeo, se normalmente fazem isso. Vamos continuar, começando com os fatos. A catástrofe de Chernobyl, em 1986, liberou uma quantidade significativa de césio-137 radioativo no meio ambiente, com um período de meia-vida de pouco mais de 30 anos. Mas já se passaram mais de 3 décadas desde o incidente, e todos os cientistas presumiram que o nível do isótopo na área afetada caiu pelo menos 50%. Isso era lógico e de alguma forma correto. As expectativas foram confirmadas em todos os animais. Por exemplo, o nível de contaminação em renas diminuiu anualmente. Isso tem uma explicação simples. Após o desastre, o césio se espalhou gradualmente, sendo lavado pela chuva, ligado aos minerais ou migrando profundamente para o solo. Tão profundamente que as plantas pararam de absorvê-lo, e então os animais também. De qualquer forma, não nas quantidades de antes. Os testes mostram claramente que a maioria das amostras de alimentos na zona de exclusão demonstra não apenas metade da concentração inicial de césio, mas muito menos. Mas tudo estava indo bem até chegarmos à inspeção dos cabos. Descobriu-se, inesperadamente, que seu nível de contaminação radioativa permaneceu como se o desastre tivesse ocorrido ontem. 30 e poucos anos, quais 30 e poucos anos? A carne de javali selvagem possui níveis de radiação tão elevados que é considerada imprópria e perigosa para o consumo. Os cientistas ficaram surpresos ao descobrir essa anomalia. Os javalis selvagens de Chernobyl se tornaram um enigma científico. Alguns cientistas sugeriram que o césio se dissolve melhor no tecido adiposo dos javalis selvagens e permanece lá por mais tempo, mas os estudos não confirmaram isso. No entanto, ficou claro que os javalis selvagens simplesmente quebraram as leis da física, fenômeno que recebeu o nome de paradoxo do javali selvagem. O mistério só foi solucionado em 2023. Cientistas conseguiram rastrear a fonte de radioatividade com a ajuda das medições mais recentes. Foi muito difícil, mas o resultado valeu a pena, porque surpreendeu a todos. Descobriu-se que em cabanas selvagens, todo esse tempo, havia outro isótopo de césio que não tinha nenhuma relação com o desastre de Chernobyl. Césio-135. Este isótopo tem um período de meia-vida muito mais longo em comparação com o césio-137 e é muito mais difícil detectá-lo, mesmo com a ajuda de equipamentos. Naturalmente, a pergunta surgiu de imediato. De onde veio o césio-135 nas cabanas e por que sua radioatividade não diminuiu? Os cientistas concluíram que isso provavelmente está relacionado à dieta das cabanas. Eles estudaram as cabanas da Baviera, mas acreditam que as conclusões podem ser aplicadas às de Chernobyl. Então, a dieta. A dieta consiste principalmente de trufas de rena, cogumelos encontrados de 20 a 40 centímetros abaixo da terra. O césio é absorvido lentamente pelo solo, por isso as trufas subterrâneas só agora começam a absorver o isótopo liberado pelo acidente na usina nuclear de Chernobyl. Contudo, os cogumelos permanecem contaminados com outros isótopos. O césio-135 penetrou no solo nos anos 1960 durante os testes de bombas nucleares. Cientistas confirmaram que uma grande proporção de césio na carne de javali selvagem está ligada aos testes de armas nucleares, chegando a 68% em alguns casos. As vias de entrada do césio nos organismos dos javalis são as mesmas. A liberação lenta no solo, às vezes apenas 1 milímetro por ano, e então a absorção pelos cogumelos. Mas o césio-135 tinha um quarto de século a mais de tempo. Então renas e trufas estão apenas começando a sentir as consequências do acidente de Chernobyl. Provavelmente, se os cogumelos pudessem se surpreender, eles estariam surpresos. E sim, a mesma história está acontecendo na Alemanha. Estudos indicam que uma parcela considerável dos javalis selvagens na Alemanha é radioativa. Os caçadores alemães que abaterem esses animais são obrigados a entregá-los às autoridades para inspeção. Não porque as autoridades querem controlar demais. A carne pode se tornar tão radioativa que se torna perigosa. Nesse caso, ela deve ser destruída.
Devido a isso, muitos caçadores deixaram de caçar javalis selvagens, o que gerou um novo problema com sua proliferação. Sim, nem tudo é simples neste mundo, mas pense, é um problema muito inesperado. Você de alguma forma espera que javalis radioativos vivam na zona de exclusão, mas na Alemanha? No início, os cientistas não entendiam como isso era possível. O motivo acabou sendo os mesmos testes nucleares dos anos 60. Os javalis se alimentam de trufas, o que mantém o nível de contaminação radioativa na carne deles. E não vai diminuir por muito tempo, pois o césio deve desaparecer completamente da Terra para que o ciclo de contaminação seja interrompido. Parece que o mesmo ocorreu com as renas. E não em qualquer lugar, mas na Noruega. Parece que quase 40 anos se passaram desde o acidente em Chernobyl, mas ainda afeta as renas. E sim, eles são radioativos. Então, em 1986, o vento carregou substâncias poluentes do local do acidente por muitos quilômetros. Na Noruega, devido à chuva constante, 700 gramas de césio-137 radioativo se depositaram no solo. E quando se trata de césio-137,700 gramas é muito. A chuva espalhou materiais radioativos em lagos e florestas, contaminando a fauna, frutas e plantas. Eles também chegaram ao líquen, um tipo de fungo que cresce em árvores e é um alimento favorito dos renas. Como o líquen não possui um sistema radicular, ele absorve nutrientes do ar, o que o torna adequado para a alimentação. No total, tudo isso é apenas 37 césio. No final, as renas, sem suspeitar, comeram o líquen contaminado e se tornaram radioativas. É hora de brincar sobre por que o nariz da rena do Papai Noel realmente brilha. A carne dessas renas se tornou perigosa para consumo. Os cientistas determinaram isso em 1986 e em 2014, quando foi realizada uma nova verificação. As renas continuavam extremamente radioativas. Eles lidaram com a carne contaminada. E quanto a coisas mais interessantes, se acreditarmos na cultura pop, a radiação deve gerar mutantes assustadores, monstros reais, sanguinários e mortalmente perigosos. Esses monstros devem habitar a zona de exclusão, pois seus antecessores receberam uma dose excessiva de radiação após o desastre nuclear. E por vezes os mitos são reais. O choque radioativo e a contaminação crônica por doses de radiação oriundos da explosão do reator provocaram alterações morfológicas, fisiológicas e genéticas em todas as espécies animais estudadas. As populações na zona de exclusão são deformadas de modo único, mas não a ponto de se tornarem verdadeiros monstros. Após o desastre, os animais morreram com muito mais frequência, e havia motivos para isso. Similarmente às mudanças na saúde humana, elevação de tumores e deficiências imunológicas, queda brusca na expectativa de vida, envelhecimento precoce, alterações no sangue e sistema circulatório, defeitos de desenvolvimento, entre outros. Porém, isso não os fez criaturas maravilhosas. Mortos, sim, mas não admiráveis. Atualmente, existem relatos de animais saudáveis na zona de exclusão, mas acredita-se que eles chegaram lá após o desastre, sendo descendentes dos que sobreviveram. No entanto, alguns animais ainda experimentaram a explosão na usina nuclear, enfrentaram suas consequências, mas sobreviveram. São os cães. Amostras de DNA revelaram que todos os cães de Chernobyl são descendentes daqueles que viviam lá durante o desastre. Geralmente não há mutantes na zona de exclusão, porém os animais são distintos dos demais. Não é crítico, são apenas grandes e não temem pessoas. Os animais de Chernobyl não estão habituados a encontrar pessoas e desconhecem que, no resto do mundo, é normal fugir dos humanos. E isso inclui javalis, raposas, lobos, martas, coelhos, muitos tipos diferentes de pássaros e até ursos. E, sabe, pode-se até dizer que a catástrofe de Chernobyl beneficiou os animais. Claro, não me refiro àqueles que morreram devido aos efeitos da radiação. Mas a população de animais na zona de exclusão após o acidente aumentou bastante rapidamente. Por exemplo, a população de alces, em 10 anos sem humanos, aumentou 10 vezes, e a densidade de lobos na zona de exclusão é mais de 7 vezes maior do que em outras áreas comparáveis. Os cientistas associam isso à ausência de pessoas. Mas por que não nasceram mutantes assustadores? Por mais estranho que pareça, tudo se resume aos prazos necessários para a reprodução animal. A radiação, como mutagênico, funciona bem em micro-organismos e organismos com um curto período entre nascimento e procriação, mesmo em um organismo do tamanho de um rato. A radiação tem maior probabilidade de matar do que causar mutação, pois será principalmente absorvida pelos tecidos. Para elevar consideravelmente as mutações até produtos de género, é preciso uma dose tão alta que o organismo não resistiria. Então, não há ratos com dentes de sabre ou renas com tentáculos. Tudo é bem comum. Mesmo nesse cenário, os javalis selvagens mostraram-se incrivelmente resilientes. Embora não tenha ocorrido uma extinção em massa repentina, a população de todos os animais diminuiu conforme o nível de radiação de fundo aumentou.
Todos tiveram algum tempo antes da chegada da morte precoce. Mas a questão é como os animais lidaram com esse tempo. Após o desastre de Chernobyl, todos os animais tiveram que sobreviver. E poucos são tão bons em sobreviver quanto os javalis selvagens. Tudo o que a natureza lhes deu funciona para a sobrevivência em condições extremas. Os javalis sobrevivem em praticamente qualquer lugar devido à alta taxa de reprodução, maturidade precoce, capacidade de se alimentar de quase tudo, longevidade e adaptabilidade. Calor, frio, geralmente não é problema. Isso fez dos javalis selvagens uma das espécies mais bem-sucedidas e prejudiciais do planeta, enquanto os ajudou a sobreviver a catástrofes. Para entender melhor, vamos pegar o javali selvagem e a cabra como exemplos. Suponha que ambos moravam em florestas próximas à usina nuclear de Chernobyl. O javali pode se reproduzir a qualquer época do ano, bastando encontrar um macho a cada 12 a 15 meses. As fêmeas dão à luz de 2 a 7 filhotes por ninhada, e após 6 meses, esses filhotes já estão aptos a se reproduzir, repetindo o ciclo. Porém, ocorre um acidente e nossa javali selvagem sobrevive por 2 anos. Ela, naturalmente, desconhece esse fato e engravida. No dia seguinte, por acaso, ela encontra um macho adequado. Depois de 17 semanas ou 4 meses e meio, por exemplo, 5 leitões nascem. Após 6 meses, todos estão prontos para se reproduzir, incluindo a mãe deles, independentemente de como a radiação os afetou. E embora a radiação dê muito pouco tempo, os porcos selvagens ainda conseguem se reproduzir. E quanto aos javalis? Esses animais se reproduzem anualmente entre julho e agosto em uma temporada de reprodução curta. A gravidez da fêmea dura até 10 meses, e geralmente nascem apenas 2 filhotes. As fêmeas precisam de 6 meses para amadurecer sexualmente, e a temporada de reprodução ocorre de julho a agosto. Portanto, quase um ano deve passar desde o nascimento antes que a jovem fêmea engravide. O desastre de Chernobyl ocorreu em abril, logo após o nascimento, então a fêmea não poderia engravidar, pois o mês não era adequado. Mas mesmo se não levarmos em conta abril, a situação é completamente diferente. Enquanto os javalis selvagens conseguiram gerar várias gerações de filhotes, as renas mal conseguiram dar à luz 2 filhotes. Ainda não é certo que eles sobreviverão 1 ano para procriar, pois as renas não são tão adaptáveis. Então, os javalis selvagens tinham uma vantagem em relação a outras espécies. Eles também sofreram as consequências do acidente, adoecendo e morrendo de radiação. Mas quando você pode se reproduzir rapidamente e em grande quantidade, você é evolutivamente superior aos demais. Os javalis de Chernobyl não foram os únicos a demonstrar resiliência. Você se lembra do acidente na usina nuclear de Fukushima Daiichi? Isso ocorreu em 2011. Até hoje, uma área de 20 km ao redor da estação permanece como zona de exclusão. É um lugar perigoso do qual se deve manter distância, exceto se você for um javali, pois eles estão prosperando lá. Pesquisadores confirmaram que após o desastre nuclear, a população de javalis selvagens locais aumentou muito. E quando digo drasticamente, quero dizer que em 4 anos, 3.000 animais se transformaram em 13.000. Os javalis selvagens utilizam casas e edifícios abandonados na zona de exclusão para reprodução e abrigo. Eles estão se sentindo bem, apesar de suas amostras de carne terem um conteúdo 30 vezes maior que o nível seguro. Césio 137, tudo devido à dieta. Embora os animais não mostrem sinais diretos de danos causados pela radiação, eles próprios ainda são prejudiciais se você perguntar aos agricultores. Autoridades locais ofereceram recompensas a caçadores por abater javalis. Mas se você assistiu nossos vídeos sobre javalis selvagens nos Estados Unidos da América, sabe que esses animais se reproduzem tão rapidamente que nenhum caçador consegue acompanhá-los. Lobos mutantes contra câncer soa como o título de um filme B, mas é de fato verdade. A população de lobos que vive na zona de exclusão de Chernobyl é geneticamente diferente de seus parentes fora da região. Isso, a princípio, é compreensível, dispenso a radiação. Mas o interessante é o seguinte: cientistas descobriram que os lobos irradiados desenvolveram mutações protetoras recentemente. Embora uma dose excessiva de radiação leve ao desenvolvimento de doença por radiação, que posteriormente causa câncer, com os lobos de Chernobyl ocorre o contrário. Eles mutaram de tal maneira que desenvolveram uma resistência específica ao câncer. Naturalmente, os cientistas já estão imaginando como essa habilidade pode ser usada para tratar o câncer humano. Novos cavalos de Chernobyl. Há alguns anos, 36 cavalos Przewalski foram propositalmente introduzidos na zona de exclusão. Estes são os mesmos cavalos que muitos hoje consideram os únicos verdadeiramente selvagens, e não domesticados. Eles uma vez se extinguiram na natureza, mas depois os cavalos foram reintroduzidos em seu habitat natural. Aparentemente decidiram enviá-los para uma zona de exílio, o que acabou sendo uma boa decisão. Em áreas livres de humanos, a população de cavalos Przewalski prospera.
Eles até usam estruturas humanas abandonadas como abrigos. E sim, eles simplesmente decidiram usar a zona de exclusão como uma reserva natural para salvar os cavalos de outra extinção. Quem poderia pensar que isso funcionaria? Plantas radioativas. Durante o pior momento do desastre na usina nuclear de Chernobyl, em 1986, milhares de pessoas em pânico fugiram da região, abandonando centenas de animais de estimação. Descendentes desses cães e gatos ainda vivem na zona de exclusão, mas recentemente decidiram resgatá-los, examiná-los, vaciná-los, esterilizá-los e realocá-los para novas famílias nos Estados Unidos da América após quarentena. Se você quisesse um filhote radioativo, eu gostaria de um like, especialmente de você. Até breve!